Juan capítulo 1, versículo 1 y versículo 14, así dice la palabra de Dios: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Yo voy a repetir este versículo, Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. El versículo 14 va a decir así: y el verbo se hizo hombre o carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palavra viva, santa, eficaz. Habla a nuestros corazones hoy. Transforma nuestra vida hoy, Senhor. Mueve algo em nosotros, Deus. Mueve algo dentro de nosotros, Senhor. Padre, é sobre tu palavra que nós estamos falando, Senhor. E não há resistência maligna que vai poder permanecer, Senhor, frente, Senhor, a la unção que carga tu palavra. Por isso eu oro desde já, Senhor, que se rompa e que se caiga todo o jugo de esclavitud, todo o jugo del pecado de Satanás, e nós seremos livres, Senhor, nesta manhã, porque tu palavra, Senhor, vai tocar e alcançar nosso coração e nossa mente. É o que declaramos, oramos e creemos em nome de Jesus. Amém e amém. Sabe, eu vi algum tempo atrás um missionário que estava contando na história, e ele contava que evangelizando allá por el Oriente Médio, em um país que é um país cerrado, onde não se pode predicar o evangelho de nenhuma maneira, não se pode falar de Jesus. Esta pessoa, este missionário, ele conta como eles faziam para que a Bíblia chegara a estes países. E muitas vezes é em uma memória, ou em alguns momentos é algo mais chiquito, que eles vão a distribuir de uma maneira muito escondida, para que de alguma maneira as pessoas encontrem ou recebam a Bíblia e possam, através da leitura da palavra, eles possam dar-se a conhecer a Jesus, ou que Jesus seja conhecido por eles. Em algumas situações, hasta há missionários que internam a Bíblia, sim, em la arena, ou em la tierra, ou em algum lugar, creyendo que em anos algumas pessoas aí vão a descobrir o que está enterrado e vão a ler este livro para tentar entenderlo, ou em la curiosidade de saber que é. E há testemunho de pessoas que se han convertido ao evangelho desta maneira. Amém. Há testemunhos de muçulmanos que han encontrado a Bíblia e han leído, han tenido visões, sonhos e se han convertido ao Senhor. Pero este missionário em específico contava a história de uma mulher que tuvo a oportunidade de entregar para esta mulher a Bíblia em la mano de ella, sem saber se iba a encontrar de novo esta mulher. Pero passado alguns dias, ele estava contando que ele teve a oportunidade de encontrar-se de novo com ella. E quando ele encontrou de novo com ella, de uma maneira muito discreta, ele foi perguntar: mira, e o livro que eu te entreguei, você lo leyó? Aí a mulher contestou: mira, eu leí apenas hasta la mitad, apenas hasta uma parte onde empieza umas hojas que estão em branco e parece que vai começar uma nova história. Ou seja, ella havia leído o Antigo Testamento. E ele perguntou a ella: e que você entendeu desta parte? E a mulher contestou: mira, eu não entendi muita coisa, pero o único que entendi de aí é que alguém muito importante vai venir. Imagínate,
alguém muito importante está para entrar nesta história. Ela entendeu que havia uma expectativa e que tudo se estava quadrando para alguém. Para alguém que ia chegar e que não era absolutamente alguém que era normal. E ele jamais supo desta mulher de novo, nem nada, mas eu me imagino depois esta mulher começando a ler os evangelhos e começando a conhecer a Jesus. Ele que estava sendo referido em todo o Antigo Testamento, agora ia estar frente a seus olhos, sendo conhecido por ela. Sabe, isso me chama a atenção neste texto, porque quando nós chegamos em el Novo Testamento, nós vamos a ver os evangelhos e Jesus sendo apresentado aí em los evangelhos. Se leemos, por exemplo, o livro de Mateus, nós vamos a ver Mateus apresentando a Jesus a partir de seu nascimento, em el capítulo 1, e vai falar sobre este nascimento de Jesus. E depois de começar a contar a história, ou falar pouquinho de lo que passou em la niñez, ou como foi, ou descrevendo o que é isso. Mas quando chegamos a Marcos, em o Evangelho de Marcos, ele já parece que Marcos nos apresenta Jesus que é grande. Já começa com Juan el Bautista, falando já da profecia sobre este que ia venir, que é o Messias, e de uma já vai para o bautismo de Jesus, onde ele aí arranca com seu ministério. Então Marcos, ele já não trata da niñez, do nascimento, senão que Marcos parece que Jesus se cayó como robô grande em la tierra para hacer lo que tinha que hacer. Pero quando chega em Lucas, e nós começamos a ler o capítulo 1 de Lucas e o capítulo 2 que habla de seu nascimento em si, Lucas já vai ser pouquinho mais detalhista. Lucas era um médico, ele era pouquinho mais detalhista em algumas coisas. E ele começa a falar não apenas do nascimento de Jesus em el capítulo 2, sino que ele habla também da expectativa de seus padres, da visita de Maria a Isabel. Como se chama aqui? Isabel? A Elizabeth, aqui sim, em Brasil puseram Isabel. Pero quantos recordam disso? Então ele está falando também de uma expectativa por isso. Pero interessante, mi gente, é que todos hablam de la mesma maneira de niño que vai nascer e que esse é o niño que é esperado. Pero quando chegamos em el Evangelho de Juan, ele que se acostava em el pecho de Jesus, parece que o Evangelho de Juan, ele vai muito mais profundo em las coisas. Parece que Juan tem como uma revelação que outros não tiveram, e ele habla de coisas que são mais carnudas. Porque Juan, ao contrário dele dizer assim, mira, Maria se quedou embarazada, um ángel se apareceu a ela e vai nascer um ninho. Não, ele começa primeiro falando que Deus é eterno. Ele vai dizer assim, em el princípio existia el verbo. Ou seja, ele começa dizendo assim, antes de todo existir, ele já estava já. Antes que qualquer coisa podia vir a existir, ele já existia. Antes do início, ele já era. Por quê? Porque ele é eterno. Ele não tem princípio e ele não tem final. Ele é Deus, e para ser Deus ou para criar algo, o primeiro princípio que há que obedecer é existir antes deste algo que vamos a criar. Então, o Criador já estava já em el princípio. Antes de todas as coisas, já existia o verbo. O verbo estava com Deus, e aí ele vai romper com tudo. Ele vai dizer, o verbo era Deus. E quando chega em el versículo, mira Juan escreve, e quando chega em el versículo 14, que ele vai dizer assim, mira, ele vai dizer assim, e el verbo se hizo hombre e habitou entre nós. Mira como Juan empieza isso, ao contrário de dizer assim, não é apenas um ninho, ou é um ninho que nasceu para cumprir um papel. Não, Juan vai dizer assim, não, el eterno se hizo hombre. El eterno vestiu uma capa de humanidade para poder estar com nós. El Deus se hizo carne. Mi gente, isso é uma loucura. Pensar por este lado é uma loucura,
Porque nosotros en la Navidad, cuando hablamos de la Navidad, ¿sí o no? Nosotros en primer lugar que algunas personas já pensam apenas em los marranos que vão a comer, apenas em la natilla com el buñuelo que vai a comer, los regalos, el árbol, la luz, e nada de isso é pecado. Pero muitas vezes nos olvidamos hasta de lo que é o verdadeiro propósito, que é o nascimento del Hijo. Pero quando nós vamos a Juan, nós vamos a ver lo que é mais profundo. Não é apenas o nascimento del niño e que estamos comemorando seu cumpleaños. Não, estamos comemorando que dia ele que era Deus, ele não tomou isso como algo que tuviera que aferrar-se, sino que ele se esvaziou disso e vino em forma humana. Ele se hizo carne. Ele se hizo hombre. Mira lo que está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 15. A palavra de Deus vai dizer assim. Gênesis capítulo 3, versículo 15, para que tome nota. A palavra de Deus vai dizer: pondrei enemistad entre tu e la mujer, y entre tu simiente, así se dice, entre tu simiente y la de ella. Su simiente le aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Allá em Gênesis capítulo 3, quando o homem havia caído, e junto com esta caída do homem, se dañou todo o que era o projeto da humanidade, vivendo com o Deus, ou vivendo compartilhando, ou vivendo com esta comunhão com o Padre. Este projeto se dañou por causa do pecado de homem. Romanos capítulo 5 vai falar sobre isso. A transgressão de homem foi capaz de alejar-nos completamente de Deus. Pero aí em Gênesis capítulo 3, quando passa o pior momento que a humanidade podia passar, Deus já tinha um plano. Ele disse assim: eu vou poner, hablando a la serpiente, eu vou poner enemistad entre tu descendência e a descendência de la mujer. La semiente tuya vai ser inimiga de la semiente de ella. E ele vai dizer: la semiente de ella le aplastará la cabeça. Deus já tinha um plano. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Vai venir alguém que vai nascer de la mujer e que vai destruir sua obra, e que vai aniquilar a você. Minha gente, estando aqui comigo, imagínate a expectativa desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, hasta o cumprimento quando nós chegamos ao Evangelho. Eu imagino o diabo desesperado: isso não pode suceder, mata todos os niños, haga alguma coisa, porque isso não pode suceder. Deus falou, o mesmo Deus que falou que iba a ser o mundo e todo se hizo, este mesmo Deus falou que vai nascer um homem e que este homem me vai destruir. Quando cheguem os profetas, eles vão dizer, ou Deus falando a partir de eles vai dizer: pero a quem vamos a enviar? Quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. O próprio Deus dizendo: eu vou. E eu vou a ser a semilla, eu vou a nascer de uma maneira legal para roubar o que nos foi tomado de maneira ilegal. Eu não vou a ser de qualquer maneira, eu não vou apenas encontrar uma porta, eu não vou apenas, eu podia tirar um rádio de acá, eu podia, não. Pero se és o homem a quem eu amo, que tuvo para si, ou que obtuvo para si uma deuda, eu me vou a ser homem para pagar esta deuda. El verbo se hizo carne. A palavra de Deus vai dizer allá em livro de Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. A palavra de Deus vai dizer assim: a atitude de ustedes deve ser como a de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Deus, não considerou el ser igual a Deus como algo a que aferrar-se. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos.
y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¡Ey! Él siendo Dios, Él dijo así: yo soy capaz de dejar eso. Yo soy capaz de no aferrarme en eso, para poder hacerme semejante a ellos. Y estando semejante a ellos, para poder humillarme aún más, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para que yo pueda ser exaltado y ellos junto conmigo, para que mi iglesia sea levantada conmigo. Yo soy capaz de entregarme a mí mismo para que ellos pasen. Mi gente, imagínate pues, gente, ¿cómo usted piensa el cielo? ¿Cómo usted piensa? Mi gente, yo pienso en un mar de Coca-Cola y punta de anca en el árbol. No es así. Calles de oro, paz, no hay lloro. Él dijo así: no, yo voy a pasar por lo que ellos pasan. Yo abro mano de todo eso. Y yo quiero ser como uno de ellos. Sufrir, tener tentaciones, sentir lo que es ser golpeado, sentir lo que es tener algo que a mí me gustaría, o que no. A palavra de Dios va a decir, Jesús va a decir: yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Ele está dizendo: eu vou como siervo. Jesús, aún siendo Dios, Ele vino em carne. E em carne, Ele dejó de lado lo que era su onipresencia, para poder vivir como nosotros, limitados al tiempo e a um espaço físico. Jesús, aún siendo Dios, Ele dejó de lado lo que era su onisciencia, para poder vivir como nosotros, siendo guiados por el Padre. La palabra de Dios va a decir allá en Juan capítulo 8, versículo 28. Por eso Jesús añadió: quando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy, y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. Já em Juan capítulo 12, versículo 49, Jesús va a decir: yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Ele dijo: no, yo voy a ser como ellos. Yo voy a vivir como Jesús, aún siendo Dios. Ele dejó de lado lo que era su onipotencia. Ele dijo, a palavra de Deus vai dizer, Hechos capítulo 10, versículo 38, vai dizer assim: como lo ungió Deus com el Espírito Santo e com poder, e como anduvo haciendo el bien e sanando a todos los que estavam oprimidos por el diablo, porque Deus estava com ele. Ei, estão aqui? Há gente que diz assim: não, pero Jesus não conta, porque Jesus era Deus. Mi gente, se ele anduviera, assim dice, mira, se ele anduviera por aqui, apenas com os atributos que ele sabia que podia alcançar como Deus, ele jamais podia dizer que nós haríamos as mesmas obras que ele, aún mais. Jesus, ele vino para ser o modelo, ele vino para dizer assim: les vou a mostrar como um homem ungido e guiado por el Espírito Santo pode viver aqui. Eu vou a ser obediente, eu vou a huir del pecado, eu vou a escuchar lo que mi Padre dice, eu vou a hacer lo que Ele hace, para que depois ustedes entendam, quando o Espírito Santo venga e esteja sobre ustedes, ustedes entendam como se deve caminhar como um verdadeiro creyente nesta terra. Não seria justo Ele sendo Deus dizer a nós: as mesmas obras você vai fazer, e nós, ai, como vai ser, Senhor, ajuda. Tu eres Deus e eu não deixo. Não. Ele vino ser o modelo. Interessante que ele descia a la gente, sabe o que? Sígueme.
Ele não dizia a gente, acéptame. Ele não dizia a gente, mira, eu sou Deus e aceita isso. Não, ele dizia assim, sígueme. Porque ele estava estabelecendo um modelo. Ele está dizendo, anda comigo. Empieza a derrar coisas que necessitam ser derradas, para que nós podamos começar a viver uma novidade de vida que você jamais viveu hasta hoje. Anda comigo que eu te vou a mostrar. Quando alguém empieza a gritar a la mitad de la multitud, chamando mi nome, como eu vou por ele, aunque eu tenha que derrar todos os outros. Anda comigo e você vai ver os homens que me estão falando grosserias e me estão querendo matar-me. Vocês vão ver como eu me comporto mudo delante destas coisas para poder cumprir meu propósito. Anda comigo e eu les vou a mostrar que quando vocês reclamarem sobre os impostos, eu vou a dizer, dar a César o que é de César. Anda comigo que eu les vou a ensinar como vencer isso todo o que estamos vivendo aqui, ou todo o que é este sistema, sem necessitar pecar contra ele. Anda comigo que eu les vou a mostrar o que é viver um sobrenatural neste lugar, o que é viver um propósito mais grande de lo que vocês estavam vivendo. Anda comigo que vocês vão ver que nem a muerte é capaz de parar-nos. Jesús, el verbo se hizo carne. Feliz Navidad. Jesús. Pero mira lo que está aqui. Mira lo que está aqui. Sabe que há três pessoas ou três tipos de pessoas que se relacionam com o Evangelho. E aqui eu quero terminar a prédica para chegar hasta aqui. Aqui eu quero aplicar isso. Vocês me querem a mim? Não, nadie. Por lo menos uno, por favor. Eu les quero a vocês de igual maneira. Eu les quero a vocês e minha esposa também de igual maneira. Pero não deixe de quererme depois que nós aplicamos o mensagem, por favor. Apenas estou predicando o que o Senhor pôs em meu coração. Há três tipos de pessoas que se relacionam com o Evangelho. A primeira pessoa que se relaciona com o Evangelho é a pessoa que se relaciona com o Evangelho apenas esperando o que o Evangelho pode oferecer a ela. Minha gente, e mira isso que vou dizer. E não está mal você esperar as coisas de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus e é necessário que todos os que se acercam a Ele creiam que Ele existe e que Ele é galardonador de los que buscam a Ele. Deus ama regalar. Então não há problema apresentar-nos a Deus esperando receber de Deus algo, hasta porque se não recebemos de Deus, vamos a receber de quem? Amém? Está aqui. Se não esperamos de Deus, vamos a esperar de quem? O problema está em resumir o Evangelho a isso. E há pessoas que toda sua relação é basada apenas em lo que Deus pode dar a ela. Deus, se tu não me dá, el próximo domingo me vou de la igreja. Estou mentindo, minha gente? Em um momento, a gente que estava seguindo Jesus hizo lo mismo. Juan capítulo 6. A gente queria, Jesus havia multiplicado os panes, a gente queria ver a multiplicação, mas ao contrário de dar o pan em el momento que eles queriam, que les gustaría a eles, Jesus disse assim, mira, começou a predicar, el pan de la vida sou eu, el que coma de mim não vai ter hambre. Então Jesus começou, e a gente disse, sabe que? Apenas queríamos um pancito. Muito duras essas palavras, nós vamos de aqui. ¿Cuántos recuerdan de isso? Se foram uno a uno, e aí Jesus se vuelve a seus discípulos e diz assim, e ustedes não vão ir com eles também? E aí Pedro vai dizer assim, Senhor, aonde nós vamos, se solo tu tienes palavras de vida eterna? ¿Para que los panes, se nós temos o panadero aqui? ¿Para quê? Nós vamos contigo, Senhor. É a diferença de quem apenas está buscando a Jesus para poder buscar algo de Ele e de quem verdadeiramente é um discípulo.
discípulos no se van porque el pan se terminó. Ei, todavía me aman? ¿Me quieren? Discípulos no salen correndo. Há gente que se acerca à igreja, se acerca do evangelho, pensando que é traigo a pessoa amada em tantos dias. Cri, cri. Ai, Deus, eu estou enamorado desta pessoa. Deus, por favor, me hace. Ai, não, Deus, Ele me deu. Eu hasta pisei para tomar posse. E gente, não é assim. Não é assim. Não está mal esperar algo de Deus. Pero sabe que o evangelho não é uma ferramenta para cumprir nossos caprichos. O compromisso de Deus não é com minha vontade nem com tua vontade. O compromisso de Deus é com a palavra de Ele. Nós começamos a viver em la palavra de Ele. E porque começamos a viver em la palavra de Ele, os planos de Ele começam a ser cumpridos também em nossa vida, pero por causa de la palavra, não por causa de nós. Estão aqui? Há outro tipo de persona e que desafortunadamente aparece muito. Que bueno que aparezca também, não há problema. Pero há outro tipo de persona que é diferente de los que se acercam ao evangelho, pensando em apenas receber algo de Deus, se acercam ou el elo, lo que hace la ligación es lo que yo puedo hacer para Dios. Lo que yo puedo hacer para Dios, sentirme útil, ou então tentar comprar a benevolência ou a bondade de Deus de alguma maneira apenas porque eu hice algo. Sabe, pessoas que às vezes passam todo o ano volteando a espalda para Deus, pero que às vezes chega em dezembro ou qualquer outra fecha, então vamos a ser uma boa nação e aún vou a poner depois bajo la foto. Isso é o verdadeiro evangelho. Mentiras. Isso não é o verdadeiro evangelho. Pessoas que pensam que podem comprar a Deus por isso, com alguma coisa. Uma vez, minha gente, eu estava, 2007, eu estava em el campamento que transformou minha vida de carisma. Pero antes, um cantante que era conhecido em Belo Horizonte, em Brasil, ele havia ido em Rio de Janeiro, onde eu vivia, e algumas pessoas que tocavam na banda dele quedaram em minha casa. E foi o primeiro momento que me impactou, aunque eu nasci no Evangelho, de ouvir jovens tão llenos de Deus. Eles se quedaram em minha casa e eles eram llenos de Deus. E eu falava, minha gente, esta gente é diferente. Eu sou crente, mas eu sou completamente diferente. Eles amam a Jesus verdadeiramente, a vida de eles é para eles. Foi a primeira vez que eu tive um contato com algo que me hizo assim, eu estou equivocado, há mais. E eu estou aqui de uma maneira medíocre, dizendo que eu sou um cristiano, quando em verdade mais. E aí eu me fui a Belo Horizonte, eles eram de Belo Horizonte, eu me fui a Belo Horizonte a um campamento de jovens. 800 jovens, eu já contei isso em meu testemunho. Pero aí a metade deste campamento, este cantante que era muito conhecido neste tempo em Brasil, a secretária dele me chama. E ela assim, Ramiro, havia pouco tempo que eles estiveram em Rio, em minha igreja em Rio, e eles me disseram, Ramiro, sabemos que tu estás em Belo Horizonte, o pastor Arthur, ele se chamava Arthur, foi professor de carisma e todo, o pastor Arthur quer saber se tu queres ir com nós outros, porque ele vai cantar em uma igreja. E eu, vou pedir permisso em el campamento, e se me deixam ir, eu vou. Minha gente, passou um carro, uma van, com todos os músicos e o cantante aí. E eles em la van, eu em minha religiosidade, e não estou dizendo que está mal, pero eu em minha religiosidade, eu pensava assim, eu vou entrar nesta van, e a gente já vai estar babando em el piso, vai ser uma loucura. Porque era uma loucura quando este man tocava. Quando ele ministrava, ele era um homem impressionante. Pero eu entrei em la van, eles estavam jogando videojuego. E eu entrei em crises por isso. Porque eu fazia parte da alabança em minha igreja. E o dia que nós íamos a tocar aqui em el serviço, era todo um ritual. Se chegava temprano, separava da gente, vamos a orar antes. Quando chegamos um pouquinho retrasado em el lugar. E quando chegamos retrasado, ele falou assim, minha gente, eu creio que era fim de ano, minha gente, essa é uma das últimas vezes que, em la van, quando estávamos chegando.
essa é uma das últimas vezes que vamos a tocar e todo isso e bababá. Então que Deus nos use de maneira poderosa, listo. E eles não oraram. Minha gente, eu quedei assustado neste dia. Meu Deus, eles não oraram. Que absurdo. E aí eu entrei, não, isso vai ser um desastre. E porque não cumprir o ritual que eu sabia. Eu entrei allá e todo, me quedei allá sentado e todo o equipo foi, já estava retrasado e todo e quando eles começaram a tocar, minha gente, eu não sei explicar o que sucedeu nesta igreja. Quando este pastor começou a ministrar, parece que o cielo bajou, la gente en el piso, la gente corriendo. El servicio que era para tener 1h30 llevó como 3 horas. La gente salió sudando de allí. Mucha gente siendo bautizada en el Espíritu Santo. Una cosa, persona recibiendo. ¡Qué locura! E aí quando salimos, ele religioso, incrédulo. Quando salimos, eu entrei em la van, completamente incrédulo. Eu entrei desesperado em la van. E aí eu lhe perguntei. Eu vou ser valiente. Eu quero saber o que passou, que coisa é essa. E eu lhe perguntei, pastor, perdona-me, deixa eu perguntar algo a você. É que eu estou acostumado na igreja e todo, e nós outros assim. Entenda o que ele disse. Essa foi a primeira lição. Eu vou trazer o equilíbrio. E nós chegamos aqui retrasado, havia gente de la banda jogando um videojuego aqui e todos vocês entraram e quando chegaram allá foi uma loucura. Me explica o que sucedeu, porque eu quedei completamente assustado porque vocês nem oraram antes. Como isso passou? E ele me disse a primeira lição que eu aprendi para meu ministério. Ele disse assim, Ramiro, nós não íamos a arreglar em 10 minutos o que não hicimos toda a semana. Ele estava dizendo, Ramiro, não é apenas a oração, é a vida. Não há nenhum problema, vamos a orar. Chegamos retrasados, ele não estava falando contra a oração. Chegamos retrasados, não houve tempo, ou olvidamos ou algo. Pero algo é certo. Estes 10 minutos que podíamos passar orando, não iba a arreglar o que não estamos fazendo toda a nossa vida. E desafortunadamente há cristiano que pensa que buenas obras é isso. É arreglar o que não hizo todo el año. É arreglar o que não vive toda a vida. E isso não é evangelho, minha gente. Isso não é evangelho. Sabe, nós vamos fazer tudo isso. Hoje eu vou começar a liberar algumas coisas que estão em meu coração. Eu vou dizer a vocês, nós vamos fazer tudo isso. E eu vou dizer mais, eu tenho em meu coração que um dia nós vamos ser reconhecidos também por tantas ações que há em la ciudad, através de Lagoinha Medellín. Alguém sabe disso? Pero isso não vai ser corações intentando comprar a Deus. Isso vão ser corações que já foram comprados por Ele, entendendo que a vida pertence a Ele. E por isso lo hace. Isso vão ser pessoas que amam a Ele sobre todas as coisas, que decidiram entregar a vida a Ele por completo, e porque a vida já pertence a Ele. Se Ele habla, passa todo o dia orando, nós passamos todo o dia orando. Agora vá de Alacade, passa toda a semana em Alacade. Nós vamos a Alacade e passamos toda a semana em Alacade. Sabe por quê? Porque lo amamos. Porque lo deseamos, porque nuestra relación no está basada ni siquiera en lo que Él me puede dar y ni siquiera en lo que yo puedo dar a Él. Mi relación está basada en apenas quien Él es. Isso é suficiente. Senhor, por que estamos aqui? Eu não estou aqui para comprar-te. Eu não hice lo de anteayer para comprar-te. Eu não estou fazendo isso aqui, Senhor, apenas para que me regale algo. Eu estou aqui porque Tu já hiciste lo que podia ser de melhor. Tu te entregaste em la cruz por mim. E hoje eu sou feliz, Senhor, porque me resgataste do império de las tinieblas. E hoje eu pertenço a Ti, Senhor. Eu pertenço a Ti. E haga o exercício aí, por um momento, de pensar assim, como era a sua vida, há 2, 3, 4, 5, 10, 15 anos atrás. Haga o exercício. Há alguém que pode fazer aqui comigo esse exercício? Apenas aí em tu lugar, se queres cerrar tus olhos ou não, apenas pense. Minha gente,
Eu apenas cierro mis olhos e empiezo a pensar 15 anos atrás de minha vida. Eu digo assim: Senhor, se eu não tuviera nada mais de ti, Senhor, o que hiciste já era suficiente. Eu pensava que não havia saída, eu pensava que não havia solução, eu pensava que eu era o pior, eu pensava que não podia nada, eu pensava que não era para mim, eu pensava, Senhor, e tu aún assim me encontraste com tu amor, Senhor. Aún assim, Senhor, tu elegiste a ser-se carne para morrer-se na cruz por mim, Senhor, para dar-me vida. Minha gente, se isso não é suficiente para que nós saltemos de la silla e podemos dar 50 voltas aqui correndo, então todavia não entendimos o que é o Evangelho. Perdona-me, não entendimos. Se o hecho de eu estar condenado ao inferno e ao pecado, e saber que Ele vino e em la cruz se murió, derramou sangue por mim e me resgatou, se isso não é suficiente, todavia não entendimos o mensagem do Evangelho, não entendimos o que Ele vino a ser. Você pode poner-se sobre seus pés. Deixa eu liberar algo aqui para nós outros que vêm em meu coração, sim. Apenas aí em tu lugar, empieza a orar. Minha gente, nós outros, escuta o que eu vou dizer. El 31, eu creio que o Senhor nos vai guiar por aí. Escuta o que eu vou dizer. Nós outros vamos a viver um verdadeiro, eu creio nisso, que nós outros vamos a viver um verdadeiro avivamento neste lugar. Há alguém que crê comigo? Eu creio que vamos a viver um verdadeiro avivamento. Prepara-te. Ei, Lagoinha, eu vou dizer uma vez mais. Prepara-te. Nós outros vamos a viver um verdadeiro avivamento nesta cidade, neste lugar. Pero sabe que? La señal de todo isso, muito mais que lo que vamos a viver aqui dentro, muito mais de lo que vamos a desarrollar com ações, muito mais que isso. La señal de todo isso, nós vamos a ver que vão a ser coisas morales. Nós vamos a ver uma igreja, e quando eu digo da igreja, eu digo você e eu, que não deseja mais coisas apenas que são fáceis, que não entra mais por el caminho mais fácil e el caminho mais curto. Pessoas que não desejam tumbar a nadie, pessoas que verdadeiramente, se é para pagar mais caro, eu pago, mas eu não hago algo que não tem que ver com minha fé. Se é para viver esta relação desta maneira, então já não. Se é para hacer as coisas desta maneira, então já não. Nós vamos a viver um avivamento, que vai ser um avivamento moral acima de tudo. Esta vai ser a marca. Verdadeiros cristianos, que vamos amar ao Senhor sobre todas as coisas. E este amor a Deus sobre todas as coisas vai ser o que vai guiar nossa vida em todo, absolutamente todo.